começa agora o programa Trajetórias. Aqui você conhece um pouco melhor a história dos vereadores de Porto Alegre. E a nossa convidada de hoje é a vereadora mais jovem da Câmara Municipal. Vereadora Fernanda Melchiona, bem-vinda ao nosso programa. Obrigada, eu que agradeço a TV Câmara pelo convite para a gente também bater esse papo e mostrar um pouco mais a história e para o pessoal, os telespectadores, conhecem um pouquinho mais da história dos vereadores da cidade, né? Com certeza. Vereadora, a gente está aqui para falar um pouquinho sobre a sua história mesmo, a trajetória, como chegou até aqui. E tu és a vereadora mais jovem de Porto Alegre, mas não nasceu em Porto Alegre, né? Como é que foi? Verdade. Eu sou natural de Alegrete, na fronteira oeste do estado, e morei lá até 97. Em 97 morei um ano em Porto Alegre, nós voltamos de novo para Alegrete em 98. E finalmente em 2001 vim definitivamente para a cidade para ficar, né, para Porto Alegre, quando passei na Universidade Federal e estabeleci residência, portanto, aqui na capital. Mas o interessante é que a minha história de vida e militância é um pouco cruzada, né, nessa distância, nos 490 quilômetros entre Porto Alegre e Alegrete. Por um lado, a família do meu pai é natural de Alegrete, meu avô, que eu perdi esse ano, pessoa fundamental na minha história, e a minha avó, natural de lá, minha avó que ainda mora em Alegrete, e meu pai, que era um dos militantes lá em Alegrete, foi um dos fundadores do PT em 82 na cidade, enfim. E em Porto Alegre, em 97, eu vim, estudei um ano no Sevinhê, e foi quando eu, por conta própria, por vontade própria, comecei a participar da política, né? Quando voltei para Alegrete em 98, já voltei como militante, já voltei aí convencida da importância de tomar partido, de ter opinião na sociedade, de usar a nossa juventude para construir a nossa história, né? Se encarar como um sujeito político e não como um espectador. Hoje eu estava num debate numa escola de manhã, e eu perguntava para os estudantes de 13 a 17 anos o conceito que eles tinham de política. E interessante porque, por um lado, eles mostraram muito conhecimento de leitura de jornal, de acompanhamento dos últimos eventos do fato nacional, mas o conceito que eles tinham de política era o conceito da política como eleitoral. De dois anos tu vai lá e elege alguém, ou o conceito de que quem faz política são os vereadores, os deputados, os senadores. E, na verdade, o ser humano é um ser político, né? Um ser social que estabelece relações sociais e que a política interfere diretamente em sua vida, quando aumenta o preço da passagem, que é um absurdo, né? O valor da passagem em Porto Alegre, quando aumenta o preço dos alimentos, quando aumenta o salário, é diretamente vinculado à sua vida. E o ser humano que decide fazer a política cotidiana, se organizar no Grêmio, no DCE, no sindicato, lutar, etc., acaba sendo determinante para mudar as coisas na história, na política, na sociedade. Vereadora, a gente vê que os jovens estão cada vez menos participando da política e, como tu mesmo disseste, cada vez menos sabendo o que significa política. Tu te consideras um exemplo para a juventude e para a nova política nacional? Eu acho que sim, pelo fato de ser jovem e militar desde cedo, e como eu, tem vários outros jovens que talvez nem queiram ou nunca sejam vereadores, mas que lutam desde cedo. Eu conheço vários, jovens que militaram na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Olha, tanta luta a gente fez pela ampliação da universidade, pela política de reserva de vagas para os estudantes oriundos das escolas públicas, pelo RU, os jovens que participam das lutas contra o aumento das passagens, jovens nos grêmios que agora estão se mobilizando pelo Fora Ieda na sociedade. Então tem jovens que participam ainda, e bastante. O problema é que tentam nos vender uma história e a imprensa tradicional, não a imprensa alternativa, a imprensa tradicional, meios de comunicação, etc., de que política só os vereadores, os partidos, os representantes fazem. E que, né, já que é tudo ruim, já que tem muita corrupção, e hoje no debate, felizmente, eu vi que os jovens estão acompanhando, debatendo a corrupção do Sarney no Estado, indignados, me perguntaram muito da questão do governo do Estado, da Cruz, convencidos que o governo não pode ficar. Jovens lembravam até do mensalão do governo Lula, foi em 2005, imagina, jovem de 13 a 17 anos, eu fiquei impressionada, assim. E ao mesmo tempo dizendo, mas o problema é que a visão que eles têm da política é negativa. Por um lado é bom, acompanham.
Mas eu falei isso para eles. Por outro, é ruim, porque se vocês não se dispõem a escrever outra história, escrever outra política, se mobilizar para reivindicar que os políticos corruptos não só renunciem, como no caso do Sarney, mas como sejam caçados, porque é um absurdo que a sociedade brasileira aceite a impunidade e aceite que as leis elas sejam muito duras com os mais fracos, com os pobres, com a senhora que roubou uma margarina, porque o filho estava passando fome e ficou 4 meses na cadeia, furtou, nem roubou, enfim. E ao mesmo tempo, quando se olha o exemplo de cima, dos grandes, dos poderosos, dos políticos, esses não só continuam soltos, quando continuam deputados, continuam senadores, continuam nos meios influentes do país. Mas, vereadora, tu falaste antes em vontade própria, na entrada para a política, para a militância, enfim. Mas eu acredito que deve ter havido exemplos, também tu falaste do teu pai, fundador do PT. Quais outros exemplos fora da família tu carregas junto contigo? Boa pergunta. Bom, naquele momento que eu vim aqui em 97, estava acontecendo uma luta muito interessante no estado, que era a luta contra as privatizações. Era uma estudante, estava na aula, bateu o pessoal do Grêmio na minha sala do Sevinhé, convidando para participar, que era importante defender o patrimônio no estado, que queriam vender a CE e a SRT, e eu fui. Para mim, já aquela turma do Grêmio, assim, deu um exemplo, sabe, de se organizar, de se mobilizar. Depois disso, eu fui lendo, estudando, militando, e um dos exemplos que eu acho que é fundamental, que não é presente no sentido de estar vivo, mas que é presente nos corações e mentes dos jovens que acreditam numa sociedade diferente, é o Che Guevara, né? Que dedicou a vida, que ao percorrer a América Latina se deu conta das terríveis contradições sociais que passam os povos latino-americanos, da exploração, que os Estados Unidos impôs a esses países, das terríveis misérias, e decidiu dedicar sua vida à militância política, decidiu dedicar sua vida por lutar por uma sociedade socialista, mais justa, mais livre, igualitária. E eu acho que ele acaba sendo um símbolo, assim, para muitos jovens que acreditam ainda numa sociedade diferente, e eu não digo nem da possibilidade, mas da necessidade dela, porque o sistema capitalista, o mundo como a gente está vendo hoje, a tendência é que vá para a barbárie. Seja do ponto de vista das misérias absolutas que nós vemos em vários países do mundo, como o Haiti, onde 80% da população é desempregada, ou mesmo no próprio Brasil, as misérias, as terríveis contradições. Se a gente atravessar a rua, por exemplo, nós vamos no Chocolatão, né? Que as famílias moram há 26 anos sem encanamento, sem condições dignas de vida. O poder público sabe disso e, lamentavelmente, essa semana teve outro incêndio colocando em risco a vida dessas pessoas. Então, é um exemplo bem localizado, mas no Brasil os bolsões de miséria são incríveis. A questão do meio ambiente, da exploração irracional do meio ambiente, que levou ao aquecimento global, ao degelo das calotas polares, que pode fazer com que cidades inteiras, talvez países, como os Países Baixos, desapareçam da face da Terra em função da exploração irracional do meio ambiente, os deslizes de terra, todas essas catástrofes ambientais que têm responsabilidade nesse sistema, que coloca o lucro acima da vida, que coloca o lucro acima do meio ambiente. Então, desse contraponto entre Por isso que eu acredito que o capitalismo chegou e a necessidade, de novo, do Estado agir, né? Uma necessidade de uma sociedade diferente, em que a lógica da produção, e aí eu digo a produção da riqueza da vida, né? Quando tu planta arroz ou quando tu planta melancias, tu tá induzindo a própria natureza, mas está gerando alimentos, né? Mas que toda essa lógica da produção, ela seja voltada para a sociedade humana, para as necessidades humanas, e não na lógica da exploração, da venda, do trabalho, como é a lógica capitalista. Por isso eu acredito no socialismo. Eu acho que o mundo ainda não viu um exemplo perfeito de sociedade socialista, mas eu acho que o mundo já viu que o capitalismo vai levar ao desastre ambiental, moral, de dignidade humana, de misérias e guerras, né? Nem precisamos falar das guerras Primeira e Segunda Guerra Mundial, motivada apenas pelos lucros dos países, etc., e os conflitos interterritoriais que levam à morte milhares de pessoas por controle de recursos naturais. Vereador.